a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Pode se sentar, gente. Louvado seja o nome do Senhor. É uma passagem que simboliza, que finaliza, a era dos juízes. Os juízes naquela época, eram homens que ao mesmo tempo julgavam o povo, batalhavam com o povo nas guerras e fazia realmente a vontade do Senhor. Tudo que o Senhor ordenava através deles, dos juízes, eles estavam ali para resolver qualquer tipo de situação. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Samuel, a era do Samuel, quando ele nasceu, quando ele cresceu, quando ele se tornou sacerdote, ele também se tornou um dos juízes para julgar o povo. Além de ser sacerdote, julgava o povo. Ou seja, ele é como se fosse um líder guerreiro de guerra, um líder religioso para julgar o povo de Deus. Mas vemos aqui nesse capítulo 8 que o povo parece que, eu não sei se cansou ou até mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não queria mais que Deus agisse no meio do povo, não queria estar debaixo da ordenança de Deus, porque era Deus que sempre escolhia ali, levantava uma pessoa do povo ali para ocupar o cargo de juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo era escolhido pelo Senhor, mas aqui nós vemos o povo não queria mais estar debaixo dessa ordenança, da teocracia, porque era Deus que comandava, era Deus que reinava naquela época, e o povo resolveu escolher para si um rei. Louvado seja o nome do Senhor. E assim terminando a era dos juízes e começando a era dos reis, dos reinados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para a amada igreja, isso, louvado seja o nome do Senhor, não era errado, não era pecado, não foi um grande erro que o povo escolheu para que tivesse um rei. Porque isso está na lei, louvado seja o nome do Senhor. Isso já estava determinado na lei, louvado seja o nome do Senhor. Então o povo não pecou em não querer mais o domínio dos juízes, mas sim de reis, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vemos lá em Deuteronômio 17, louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 17 vai dizer assim: os deveres dos reis e governantes. A palavra de Deus já previa, aleluia, o reinado. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: quando tiveres adentrado a terra que o Senhor teu Deus te conceder, tomando posse dela e habitares e pedir, quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam. Deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. É um dos seus irmãos que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha entre seus próprios irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, apesar do povo pedir para Deus que houvesse um rei ali, louvado seja o nome do Senhor, eles não estavam totalmente errados, porque a lei já previa isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o estabelecimento de reis para governar. Mas o problema, grande e principal problema, foi a motivação desse povo para escolher o rei. Louvado seja o nome do Senhor, porque a motivação errada, louvado seja o nome do Senhor,
a sua intenção, louvado, pode estar até certa, pode estar correta, você pode até fazer coisas certas, mas se a motivação for errada, não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas fazem coisas falando que é para benefício X, mas com segundas intenções. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você pede para Deus uma bênção. Senhor, abre a porta de emprego para mim, que eu vou ajudar fulano. Mas chega na hora, a intenção às vezes é para outras coisas, fazer outras coisas. Então o principal aqui, louvado seja o Senhor, nessa palavra aqui, a intenção deles não era que constituiu um rei, é porque eles queriam se parecer com o povo pagão, se parecer com o povo lá de fora. Mas Deus não queria, Deus não queria que eles se transformassem como a nação que está lá fora, porque, aleluia, louvado seja o Senhor, Deus escolheu esse povo para ser diferente. Deus escolheu esse povo para ser o sacerdote de Deus na terra. Quando Moisés, lá no deserto, Deus proclamou o povo, chamou o povo para ter um encontro com ele, com o povo ali, lá no monte, louvado seja o Monte Sinai ali. Mas o povo não quis, aleluia, louvado seja o Senhor, receber, aleluia, a ordenança do Senhor, e mandou Moisés falar com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali Deus queria transformar, aleluia, colocar leis no coração daquele povo, mas aquele povo não queria, recusou, louvado seja o nome do Senhor, ser representante de Deus, sacerdócio santo, louvado seja o nome do Senhor, e incube, foi a nós, aleluia, essa louvado seja o Senhor, essa ordenança, de ser sacerdote de Cristo aqui na terra. Fomos eleitos para ser o sacerdote de Cristo, o sacerdócio santo, a nação santa, para levar esse evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o povo queria um rei, mas ele estava almejando ser igual ao povo. Louvado seja o nome do Senhor, o povo pagão. Porque Deus, aleluia, ele ia conceder o rei, porque estava na lei, a lei permitia ter reis, mas Deus quer que escolha esse rei da vontade, segundo a vontade e o querer de Deus. Louvado seja, não para você se parecer, louvado com o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Nós, como igreja, temos que transformar o mundo, não deixar o mundo nos transformar. O mundo faz coisas lá fora, nós não podemos fazer as mesmas coisas aqui dentro. Muitas vezes as pessoas trazem os hábitos lá de fora para dentro da casa do Senhor, achando que vai atrair mais pessoas, mas se engana. Louvado seja o nome do Senhor, porque somos um povo diferente. Temos que ser a diferença. Se não, para ser igual lá fora, vamos ficar lá fora, Vamos ficar lá fora e está tudo certo. Mas se somos um povo, um sacerdócio santo, a nação santa, para fazer coisas diferentes, vamos fazer diferente. E se as pessoas não querem, aleluia, fazer assim como Deus quer, ser diferente, então não entre, não venham para a casa do Senhor, porque é uma palavra dura, mas é verdade, irmãos. Do que adianta você vir para a casa do Senhor, mas querer fazer as coisas lá do mundo? Você vai perder o tempo aqui dentro. Perde o tempo aqui dentro. Porque naquele grande dia você vai falar, apartar-vos de mim que não os conheço. Então é melhor realmente, se essa pessoa quer realmente viver o Evangelho, tem que viver os padrões bíblicos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo ali queria se imitar, queria imitar o povo pagão, queria botar reis para que os reis, eles queriam escolher um rei para que fosse o defensor deles. Eles não queriam mais que Deus defendesse ele. Eles queriam um rei que ficasse à frente para lutar as guerras deles, para decidir as coisas tudo para ele, e o povo não fazer praticamente nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor. Se somos escolhidos para levar a palavra, não vamos deixar, louvado seja o nome do Senhor, as coisas do mundo querer, aleluia, mudar o nosso modo de viver, mudar as coisas, os princípios bíblicos, porque
Porque hoje nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, o mundo já está dentro da igreja. Ao invés da igreja avançar para o mundo é o contrário. O mundo está avançando para dentro das igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostava de antigamente, né, quando as igrejas tinham aquela doutrina severa, o pessoal reclamava, tal, o pastor é muito duro, muito severo, mas naquela época, louvado seja o Senhor, onde tinha doutrina de roupa, de brincos, essas coisas assim, essas coisas assim, era menos bagunça, assim como está hoje, louvado seja o Senhor. Hoje você vê um servo do Senhor, né, na rua, um crente na rua, ele se mistura com o mundo e você nem percebe que ele é crente, porque é como se fosse um crente disfarçado, está disfarçado, um 007, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque ele se veste, ele se porta e comporta como o mundo, louvado seja o Senhor, não só nas vestes, mas nas atitudes, nas palavras, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus escolheu o povo de Israel, ele elegeu o povo de Israel para ser um povo diferente. Deus, tudo bem, Deus deixou ter um rei, mas que seguisse as ordenanças do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que aqui, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus mandou Samuel falar, tá bom, diz ao povo que eu vou colocar um rei entre eles. E Samuel começou a falar, né, os direitos e deveres de um rei. Louvado seja o nome do Senhor. O povo não quis ouvir, quer saber, eu quero um rei de qualquer jeito. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Samuel queria advertir que o rei, a era das monarquias, dos reinados, era um pouco diferente com o qual eles estavam vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 13 fala que na era de reis, o rei poderia fazer qualquer coisa, tomar vossas filhas, né? Tomar as coisas das pessoas, porque ele é rei, ele podia mandar pegar qualquer coisa do povo, o povo não podia falar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Samuel alertando o povo que seria diferente, era melhor ter, aleluia, o comando somente de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Mas não, o povo não quis dar ouvido, aleluia. Aqui no versículo 19 falou assim: contudo, todo o povo recusou a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: não queremos um rei. Aleluia. Eis, pois, que seremos como todas as demais nações. Um rei governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles queriam ser um rei, louvado seja, para ser como as demais nações. Eles não queriam ficar toda hora consultando a Deus, eles não queriam consultar sacerdotes, não queriam consultar, né, ali o Samuel, o profeta Samuel, não queriam consultar ninguém, os profetas, não, mas queriam um rei ali para estar à frente para lutar as guerras deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia. Mas Deus permitiu, mas Deus alertou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus alertou o povo, Deus queria constituir o rei, mas Deus alertou o povo para que ele andasse nos caminhos do Senhor, porque a partir do momento, louvado seja o nome do Senhor, que ele não andasse no caminho do Senhor, Deus ia, aleluia, permitir que outras nações pagãs lutassem contra eles e vencessem, como aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, desde a época, aleluia, do povo, quando estava lá no deserto, começou a rejeitar Deus, adorar os deuses pagãos, adorar a imagem, e o povo fez a mesma coisa também na era do reinado de Saul, que foi o primeiro rei escolhido por Deus. Muitas das vezes o pessoal fala assim, que Saul foi o povo que escolheu Saul. Não, o povo só escolheu a era da monarquia, dos reinados, de reis.
mas quem escolheu Saul foi o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabemos que logo após essa história dele, ele teve várias lutas, várias vitórias, mas sabemos que, aleluia, ele desobedeceu o Senhor e Deus tirou a unção dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo Deus tirando a unção dele, ele ainda reinou bastante tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus escolheu a Davi para ser o sucessor dele, porque era um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo, aleluia, estava até com uma solicitação certa, um pedido correto, um rei, porque estava na lei, era a permissão de Deus, mas a intenção deles era que eles não dependessem mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que Deus, aleluia, alertou: eu vou conceder, mas se pisar fora da faixa, louvado seja o nome do Senhor, vai descer a sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje não é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem bênçãos que você pede a Deus, Deus até concede, mas se você usar aquela bênção diferente daquilo que você propôs a Deus, aí Deus vai te pegar no meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você pediu ao Senhor, fez campanha, pediu, Deus te abençoou, uma bênção que você falou: Senhor, aquela bênção, se eu me der, fazer isso, faça, porque Deus não compactua, aleluia, com aquele que não tem a palavra, que não garante a palavra, que traz o voto e não cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite nós possamos, aleluia, louvado seja o Senhor, quando formos pedidos algo ao Senhor, peça com a motivação certa, para fazer a obra certa. Louvado seja o nome do Senhor. E não para segundas intenções, para somente satisfazer o seu bel prazer, porque Deus só tem compromisso, Deus só abençoa o seu povo para poder, aquela bênção que Ele entregar na mão daquele filho dele, para que aquela bênção sirva para outras pessoas, outras nações. Nós vemos aqui a maioria dos personagens da Bíblia que Deus promoveu, abençoou, levantou, foi para ajudar outros povos, foi para ajudar nações, foi para ajudar o povo de Deus. Deus não dá a luz, te abençoa, só te enriquece, prospera, não só por seu bel prazer. Tem que ter uma motivação. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus só levanta, aleluia, louvado seja o Senhor, homem de Deus, com prosperidade e bênção, se aquilo for usado em prol da obra do Senhor. Então, tudo que formos pedir ao Senhor, vamos sempre ter em mente que era para a obra do Senhor, para o crescimento da obra do Senhor. Porque que adianta de Deus te dar uma fazenda, Deus te dá um carro, um poste, dá um helicóptero e você só ficar passeando para baixo, te dá uma casa de praia e você ficar lá só na casa de praia? Não, tem que ter um propósito também na obra. Deus vai te dar sim, mas se aquilo ali tiver que ter um propósito para a obra dele, porque Deus, Ele abençoa sim, mas é necessário que aquilo que formos pedir para o Senhor também seja para abençoar alguém. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a nossa função aqui na terra. Louvado seja o Senhor, de um ajudar o outro, orais um pelos outros, amar o outro. Louvado seja o Senhor, com a ordenança bíblica que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu vou amar o próximo se eu soubesse o bênção para mim? Temos que pedir bênção coletivo. Louvado seja também, louvado seja o Senhor. E que a bênção, a luz que Deus te der só para você, no singular, que ela venha também ajudar não só a sua casa, mas ajudar também, aleluia, o povo de Deus, a casa de Deus, a obra do Senhor. Porque Deus, Ele não precisa de mim, não precisa da sua riqueza, do seu dinheiro, mas se Ele te der, Ele quer, aleluia, Ele vai exigir, Ele vai cobrar naquele grande dia. Cadê aquelas bênçãos que te dei? Cadê aqueles dons, né?
Vemos aqui a palavra dos 10 talentos ali, aleluia, dos 5 talentos. Um recebeu 5, outro recebeu, aleluia, 3, o outro foi 1. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando chegou o servo ali, o dono da obra ali, ele cobrou. E assim Jesus, se ele te abençoou com algo, mas que essa bênção não seja só para você, mas que você também ajude outro. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, que todos sejam felizes, aleluia, na medida do possível na obra do Senhor. E quando estivermos aqui, irmãos, vamos nos ajudar um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor e cumprir a ordenança do Senhor, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo também como nós mesmos. E que a nossa motivação seja certa, correta, seja para a obra do Senhor, seja segundo a vontade do Senhor, para que o Senhor venha abençoar e não amaldiçoar, porque tem bênção que o Senhor te entregar, pode estar uma maldição. Louvado seja o nome do Senhor. E se vier também na hora errada, também se torna maldição. Por que maldição? Porque tem bênçãos que fazem com que você abandone ao Senhor, tem bênçãos que vai fazer você enfraquecer, vai desanimar. Então Deus só vai dar a bênção quando nós estamos preparados, quando nós estamos assim, desgarrados das coisas terrenas. Porque onde estiver nosso coração, aleluia, ali está a nossa maior riqueza. Mas que nós possamos deixar nosso coração nas coisas do céu, porque lá a traça de ferrugem não corrói. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, irmãos, que o Senhor venha falar a cada coração nessa noite, que o Senhor venha abençoar cada um, e que o Senhor venha pedir ao Senhor com intenções verdadeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Procure pedir bênçãos ao Senhor para a tua casa, sim, para você, sim, mas também que ela venha ajudar outras pessoas, porque esta é a obra do Senhor. Como uma igreja primitiva, uns ajudar os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ser assim também até a vinda do Senhor Jesus. Agradeço por dar a Jesus.